viva Carlos internautas da Tupi TV, sejam bem-vindos ao espaço reservado à semana, espaço esse que traz notas que marcam as semanas, tanto da área nacional e internacional. Para hoje, estamos cá em casa em Moçambique, onde nós vamos conhecer as assuntos que marcaram ao longo desta semana. O tema reservado para si, o cara da malta, que tem a ver com desafios da democracia moçambicana. Para fazer face a este tema, temos aqui o nosso comentarista Alcides, então, com ele que nós vamos analisar e compreender então quais são esses desafios então, que marcam da nossa nacionalidade moçambicana. Sem mais delongas, vamos deixar ficar então o nosso comentarista também e dizer para si que seja bem-vindos ao programa da semana. Obrigado. Sintam-se cumprimentados, caros internautas e saúdes também. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Então, fico ao nosso comentarista então, tecer as primeiras palavras. Como já dissemos na abertura desse programa, vamos então olhar um pouco mais sobre desafios da democracia moçambicana. Como nota de abertura, como é que olha então a estes desafios que ingrenam então da nossa política moçambicana? Olha o olhar em relação a este tema. Certo. Olha, quando estamos a falar dos contornos da democracia em Moçambique, estamos de qualquer das formas a carregar conosco a Constituição da República. A Constituição da República, é claro, no artigo número 3, estabelece que Moçambique é um Estado de Direito democrático. E mais a fundo, lá para o artigo 73, vai falar sobre a questão do sufrágio universal. Na base desses dois artigos está implantada a questão do Estado de Direito democrático em Moçambique. Agora, contornos da democracia é um desafio, tendo em conta que a nossa democracia ainda é jovem. Não é? Basta recordar que a nossa democracia institui-se sobretudo com a Constituição de 1990, não é? Que vai criar a questão do multipartidarismo. Não é? Então, e nós víamos de trás com uma questão do Estado único, não é? Que o partido, de qualquer das formas, era confundido com o governo. Então, é um desafio permanente que o país tem, mas com isso não quer dizer que nós não estamos dentro de um Estado de Direito democrático. Não é? Porque aquilo que são os princípios que regem um Estado de Direito são seguidos mesmo dentro de alguns desafios que nós temos. E quando toca a questão da lei mais tem a ver com a Constituição da República de Moçambique, os nossos políticos têm conseguido seguir esses princípios ou essas regras que emanam da área política ou área eleitoral, porque então os nossos políticos têm se comportado nada na questão do desenvolvimento ou melhoria da nossa democracia moçambicana. Bom, qualquer país, quando nós vamos pisar na tecla daquilo que é usar dos partidos políticos, é um desafio. Se fores a ver mesmo nas outras geografias do mundo, agora um debate muito profundo sobre a questão das eleições nos Estados Unidos da América, é um desafio externo. Agora, voltando ao nível doméstico, o ponto mais claro para responder a sua questão, os nossos governantes têm ou não observado aquilo que é um Estado de Direito. Se as eleições ocorrem sim, dentro de muitos problemas, isso nós não vamos deixar de dizer. Penso que eles observam agora, dentro daquilo que está regido na Constituição da República, porque ocorre a questão do sufrágio no passado, são eleitos, como eles são eleitos é um outro debate, mas obedece àquilo que são princípios democráticos, em que o povo é que toma a decisão da implantação do governo, que também é uma prerrogativa que está preconizado na lei-mãe, a questão de que a soberania reside no povo, e é isso que acontece através de sufrágio universal. Tendo em conta com a Constituição
legislação da República de Moçambique e a lei eleitoral. Sempre que vamos a um processo de votação ou eleitoral, no final das contas, no final do dia, temos então assistido a vários partidos políticos ou coligações de partidos políticos a se envolverem em caramuças, a reclamar de roubo de votos e entre outros ilícitos eleitorais. A que se deve digamos, esse espezinhamento da lei eleitoral? Será que os partidos políticos não têm se feito presente no ato de votação? Por que sempre há essas reclamações de roubo de votos? Bom, é preciso deixar claro uma coisa. Uma coisa são as caramuças e outra coisa é questão de crimes ou ilícitos eleitorais. Eu prefiro chamar de ilícitos e crimes, porque nem tudo são ilícitos, outros são crimes eleitorais que deveriam ser devidamente punidos pela lei. A verdade é que quer a lei eleitoral, a lei 3/2019, quer a lei dos partidos políticos, quer a própria Constituição da República, não há espaço para que isso aconteça. Mas há uma coisa que deve ficar clara: nós não podemos colocar toda a culpa aos partidos políticos. É preciso nós, como cidadãos moçambicanos, pensarmos o que estamos a fazer e por que aquilo está a acontecer. Veja uma coisa: quem está na CNE, quem está no STAR e quem está nos partidos políticos é o povo moçambicano. E por que quando as coisas amargam, simplesmente nos atiramos aos partidos políticos? A questão dos ilícitos eleitorais, claro, somos nós moçambicanos que criamos. Alguns moçambicanos associados aos partidos políticos e outros nem por aí, por questões simplesmente de ganância do poder. O poder, na sua gênese, visa resolver aquilo que são os anseios do povo moçambicano. E se nós carregarmos isso na mente, que eu quero atingir o poder, resolver os problemas do povo moçambicano, acredito que não estaria a se envergar por questões de ilícitos eleitorais. E mais uma coisa: a Comissão Nacional de Eleições é o órgão que deve velar, ou seja, é o órgão responsável pela supervisão do próprio processo eleitoral. Agora, se há ilícito, a questão de enchimento de urnas, a questão de boletins pré-marcados, a questão, por exemplo, de delegados algemados, que depois viola aquilo que são os princípios. Por exemplo, o delegado, ele goza da imunidade durante o período da vigência das eleições, mas em contrapartida nós temos visto isto, não é? Há questões, por exemplo, de excesso de zelo por parte da polícia, mas a própria lei eleitoral estabelece que tem que estar mais ou menos a 300 km de onde ocorre o processo eleitoral, salvo se for convidado por razões eminentes. Mas nós temos visto isso. É uma questão de consciência do povo moçambicano. Nós precisamos, como povo moçambicano, não só os partidos políticos. Os partidos políticos por si só não é o suficiente para resolver o problema do país. Nós somos por aí 30 milhões de moçambicanos. E são, sobretudo, quantos partidos políticos? 50 e pouco. E com maior expressão são 3 partidos. Agora, não são esses partidos que podem desgovernar a democracia que tanto lutou-se para se atingir. Nós, como povo, precisamos o colocar e criarmos estratégias possíveis para desnortear esse comportamento que mina com o Estado de Direito democrático. Ora, ao longo da semana, acompanhamos então o Partido do Poder, a FRELIM, a convocar o Comitê Central, que irá se reunir em abril, mas tem na sua agenda o ponto dos candidatos presidenciais. Este comitê com o Partido do Poder que convocou no próximo mês, o que esperar ou quais são as linhas mestras que o Partido vai nos trazer em relação que, por um lado, fala-se de que vai se indicar pré-candidatos ou candidatos para as próximas eleições que daqui a pouco vão se realizar a 9 de outubro. O que esperar desse comitê central que a FRELIM convocou? Bom, uma coisa tem que ser clara:
os partidos sempre vão se reunir. E a Frelimo, assim como os outros partidos, já reúne-se para certos concertos. Não é? E, de um modo particular, a Frelimo é um partido maduro. Não porque os outros não são maduros, mas tendo em conta a Frelimo confunde-se com a própria história do país. Não é? Por um tempo foi um partido governo, não é? Antes da Constituição de 1990. Não, acredito eu que algumas linhas vão ser traçadas com vista a eles já ganhar os créditos eleitorais. Agora, pensando sobre a questão de indicação ou não dos presumíveis candidatos a presidenciais ou não, olha, se há atraso ou não, é preciso entender uma coisa. A própria lei eleitoral é omisso disso, não estabelece um tempo real que os candidatos devem ser indicados num tempo X. Agora, se nós como povo queremos contestar, é preciso também olharmos aquilo que são instrumentos legais. Agora, se os instrumentos legais são vazios, nós temos onde recorrer, que é a Assembleia da República, que pode voltar a legislar, no sentido de nós termos onde e como recorrer às nossas inquietações. Agora, por que eles fazem isso? Talvez pode ser uma estratégia de um marketing político. Um marketing político em que sentido? Nós já estamos a viver um mundo mediático, em que amanhã vão dizer o candidato às eleições vão ser João, por exemplo. Veja que o João talvez está repleto de escaramuças e todos correm para as redes sociais e começam a tentar contra aquilo que é a integridade da figura do partido. Não, talvez seja nesse sentido, naturalmente, que eles preferem deixar aos segredos dos deuses, para talvez faltando 2, 3 meses, eles colocarem a figura deles. E eles sabem que, se você for já ver, a Frelimo particularmente já está fazendo o marketing político da campanha, a pré-campanha, já está fazendo, eles estão a trabalhar. Agora, eles têm aquilo na cabeça de que de uma ou outra forma já estão a trabalhar. Agora, o nosso candidato não pode ser sujo anteriormente, pode ser uma estratégia de um marketing político. Hoje a gente diz que este encontro tem que ver com a associação do presidente do partido. Como chega a verdade? Tendo em conta que o Comitê Central convocou esse encontro, essa reunião, a CDF da IAP. O que é desses comentários? Não, isso é a ganância que o povo moçambicano tem. Porque eles querem com que conheçam o sucessor do atual presidente do partido, não é? Para depois também que a história moçambicana nos habituou que os presidentes dos partidos concorrem à presidência, mas democraticamente isso pode ser execrado. Quer dizer, você pode ser presidente de um partido e não concorrer às presidenciais. Em outros países isso acontece. Agora, se nós vamos dizer sim ou não, nós não estamos lá, não temos a verdade. E eles avançam que não faz parte da agenda. Agora, quem somos nós para especularmos? Agora, a única coisa que nós vamos dizer é que há ansiedade, sim, o povo está ansioso de conhecer quem é o futuro presidente da Frelimo, que talvez poderá também ser o futuro candidato à presidência da República, tendo em conta o historial de Moçambique. Portanto, temos aqui mais um ponto que tem a ver com um partido de maior oposição, a maior força do xadrez na política das eleições, que tem o partido da Resistência Nacional de Moçambique. As divisões ainda continuam no seio dos membros. Há quem diz que o presidente atual tem que manter o poder, há quem diga que o presidente atual deve deixar as costas da direção da presidência do partido, com esses pensamentos diferenciados têm gerado várias divisões, discussões entre os generais. O que está a acontecer no Partido da Resistência Nacional de Moçambique, tendo em conta que é o maior partido da oposição de Moçambique? O que está por detrás? Olha, nós não podemos viver num mundo de especulações. Se fulano diz que deve existir a manutenção do sulfo-momato, não sei. Olha, a decisão final vai se ver no Congresso. Não é? É prematuro nós termos aqui dizer que fulano, ala X, ala Y, a questão de alas em Moçambique é normal.
Não é? Tem muitas alas, não só na Renamo, mesmo na própria Frelimo tem alas. E isso é normal, mesmo numa casa, é normal existir alas. Agora, a decisão final só se materializa no terreno, no próprio dia da votação. Só daí é que nós vamos saber quem de facto vai ser, ou vai continuar o Zulfo Momar, ou haverá seu sucessor. Isso é o que podemos nós avançar no momento. Agora, especular, nós não podemos envergar por isso. Portanto, até que ponto os generais têm a legitimidade na indicação dos líderes dos partidos? Não entendi a Até que questão. ponto os generais têm a legitimidade na indicação dos líderes dos partidos? Sabe, isso só me faz eu. Aqui temos que fazer um jogo de consciência. A Constituição de 1990, que depois vai nos trazer a questão dos acordos gerais de paz, em que a Renamo assina, por um lado, a Frelimo também assina, houve alguns acordos, não é? Esses acordos davam primazia no sentido de que a Renamo deveria ter a força militar. Pensando nesse sentido, podem ter legitimidade. Mas uma coisa é clara. Nós já estamos num contexto da DDR. Não é? Estamos num contexto da DDR em que presume-se que nenhum partido deve continuar à vanguarda de armas. Até porque a nossa Constituição foi revista. Se for já ver o artigo 77 da Constituição da República, estabelece que nenhum partido deve reivindicar qualquer que seja sua necessidade através da Força Armada. Logo, aqueles acordos que foram estabelecidos no âmbito dos acordos gerais de paz são extemporâneos, caem por terra. Pensando nesse sentido, não existem generais que são partidários. Veja que a lei 12 para 2019, assim como a lei 13 também para 2019, são instrumentos jurídicos que regulam o funcionamento das forças de defesa e segurança. A lei 12 para 2019, é só ver no artigo 1, quando fala sobre os princípios, na linha H, diz que os membros das forças de defesa e segurança são apartidários e são proibidos de tomar posições. Mais adiante, num outro instrumento que lhes regula também, estamos a falar da Lei 13 para 2019, já no artigo 3, também na mesma linha H, também estabelece a mesma coisa. Quer dizer, pensando nesse prisma, naturalmente, os generais não têm legitimidade nenhuma de se intrometer em assuntos políticos, em contrapartida, estão a violar a Constituição da República, porque o que deve a eles é a defesa da soberania e do povo moçambicano. E quando deve ser a intervenção do Estado moçambicano? A intervenção do Estado moçambicano, do momento, eu penso que ainda não há uma coisa que preocupa o próprio Estado moçambicano. Porque se alguém viola a lei dentro de um partido, o que pode se fazer é um jogo jurídico, como que está a acontecer. Até porque isso está salvaguardado, por exemplo, na nossa Constituição da República, é só visitar o artigo 70 da Constituição da República. O artigo 70 é claro quanto a isso. Se você, como um cidadão moçambicano, artigo 70 dá acesso, qualquer cidadão moçambicano tem acesso aos tribunais. E mais adiante, no artigo 79, ele diz que aquele que sente que o seu direito está violado, então, deve seguir aos tribunais. Então, essa é uma guerra dentro de um partido. Aqueles que acham que há crise em termos jurídicos podem recorrer aos artigos, estamos a falar do artigo 70, assim como o artigo 79 da Constituição da República, para valer a ordem dentro do próprio partido. Simples que não é isso. Isto não teremos essa situação ninguém implicar aquilo que nós tivemos já atrás, em que tivemos uma parte parlamentar e a outra parte militar, não sei do partido. Bom, eu não quero crer. E acabaram ofuscando o processo de... Bom, eu não quero crer, tendo em conta que o processo da DDR, vamos pensar no sentido positivo, sem especulações, está a correr, não é? Está a correr, quase já está no fim, não é?
Eu acredito que a Renan, como um partido maduro, deve abandonar esse espírito, não é, de resolver os seus problemas via armada. Porque também eles estão a violar. É claro que eles vieram violando a Constituição da República. Porque um partido político não pode exigir aquilo que são interesses através de um recurso armado. Isso é de lei, é só ver a Constituição da República no artigo 77. Isso é de lei. Não, se eles primarem por esse sentido, naturalmente ali o Estado vai intervir. O Estado vai intervir. Vai intervir através das forças de repressão que o Estado tem. As forças de segurança vão ter que tomar a dianteira nesse sentido para restabelecer a ordem e tranquilidade pública. Isso vai acontecer, se for o caso. Mas acredito que não vai chegar nesse sentido. Portanto, estamos a passo largo da presente edição do programa à semana, mas antes de fecharmos este espaço, queríamos ir aqui a recordar os nossos caros internautas da atividade. Estávamos no espaço à semana. Considerações finais, estamos pouquíssimos minutos para fecharmos esta edição. Quais são as considerações finais? Certo, sobre a questão da democracia, nós temos como cidadãos moçambicanos, temos que entender que Moçambique é nosso, é de todos nós. E se nós queremos valer a democracia, nós temos que nos posicionar. Não devemos esperar simplesmente os partidos políticos. A Constituição da República nos dá essa prerrogativa. Temos que exigir aquilo que são os direitos, aquilo que está estabelecido na lei mãe. Falando da questão, por exemplo, da escrivagem dentro da Renan, a Renan deve se concentrar naquilo que são os objetivos mais altos do partido. Os problemas políticos não se resolvem nos tribunais. Não. Por mais que há essa prerrogativa dentro da lei, mas acaba de qualquer das formas, ofuscando aquilo que é a integridade do próprio partido. Devem se chamar, sentar e resolver esses problemas. Muito obrigado. Chegando aqui, colocamos o ponto final da presente edição à semana. O programa à semana volta numa próxima oportunidade para trazer mais notas que marcam a atualidade nacional e internacional. Até lá.